O Maracanã, monumento do futebol mundial, palco de histórias inesquecíveis e cenário de capítulos gloriosos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde sua inauguração, o Maracanã foi casa de grandes conquistas vascaínas. Marcamos nosso nome ao nos tornarmos os primeiros campeões da história do estádio quando vencemos o Campeonato Carioca de 1950. Podem continuar torcendo contra. Eu até gosto. Torçam contra. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos. É terça-feira, hoje tem Vasco. Nessa terça-feira tem Vasco, 9h30 da noite. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre. Já peço para você clicar aqui embaixo, se inscrever, porque é de graça, não vai pagar nadinha. Deixe também o seu gostei, o seu famoso joinha. Compartilhe também o nosso vídeo e se torne membro aqui da família Vascaíno desde sempre. Já vou falando aqui para cada um de vocês, hein? Nos acompanhe até o final, porque a gente vai falar sobre um deboche que fizeram com o Vasco. E ó, a casa já começou a cair, vou explicar para vocês. Vamos falar também sobre a liminar, que concede o direito do Vasco da Gama associativo gerir a SAF. Hoje, quem está à frente é o Pedrinho. A gente vai falar sobre isso. Data desse julgamento já está marcada. Vamos falar sobre esse assunto. Vamos falar também, é claro, sobre o Maracanã, Vasco da Gama e Flamengo, que se enfrentam no próximo sabadão aqui no Rio de Janeiro. A diretoria do Vasco convocou a torcida do Gigante da Colina para voltar a se fazer presente no Maracanã. A gente vai falar sobre essa situação, tem um vídeo bem bacana que eu vou colocar também para vocês. E é claro, a gente vai falar bastante do jogo dessa terça-feira à noite, Ceará e Vasco da Gama, partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco treinou nessa segunda-feira e já embarcou para a capital cearense, onde o Vasco já se encontra hospedado. A gente vai falar dessas situações, prováveis escalações, transmissão. Então, meus amigos, vamos embora, vem comigo, apertem seus cintos que está começando mais uma edição de Madruga Vasco aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. É isso aí, rapaziada, vambora para mais esse vídeo, esse conteúdo aqui no meu, no seu, no nosso canal Vascaíno desde sempre, né? É, rapaziada, ó, a produção tá falando aqui, oi, ó, a produção tá falando, o quê? A casa caiu, a festa acabou. É, rapaziada, Pedro Caixinha, treinador do Santos, ó, foi mandado embora. Demitido, caiu mais um treinador no futebol brasileiro na temporada 2025. Ô Álvaro, a gente torce pro Vasco, por que você tá falando de Santos, Pedro Caixinha? É, meus amigos, porque o que acontece? O Santos, na primeira rodada do Brasileirão, eles vieram aqui no Rio de Janeiro, né, o time do Santos, eles foram campeões ano passado da Série B, né, com o Fábio Carille como treinador deles. Fábio Carille não fez o time jogar com qualidade, falou da torcida e acabou sendo mandado embora ano passado de lá. Foi contratado pelo Vasco e o Vasco agora começa a ganhar corpo. Carille ainda balança no cargo, é verdade, mas respira neste momento como treinador do Vasco. Mas o que me pega é a situação do Vasco jogando dentro de São Januário, numa estreia de Campeonato Brasileiro. Hoje o nosso plantel, eu asseguro a dizer para vocês, é melhor do que o plantel do Santos. Tem um cara que é monstro chamado Neymar, tem outros bons jogadores, o Soteldo, o Guilherme, outros jogadores ali que têm qualidade e ponto. E ponto. Tá? Para ser bem sincero para vocês, eles estavam se colocando como se fosse a última jujuba da festa de aniversário. É, o último refresco no deserto. Eles estavam se achando. Perderam para o Vasco aqui no Rio de São Januário
E vieram, porque é inadmissível, é inaceitável uma derrota dessa. Né? Os influencers lá, os youtubers, cobrem o Santos, colocando o Vasco como um time horroroso, com o São Januário um estádio horrível, com torcida nada a ver. Os caras falaram mal de rigorosamente tudo do Vasco. Falaram mal do nosso estádio, do nosso clube, da nossa história e de nós, torcedores. E a gente tem que aturar isso quieto? Nananina não. Chupa, bem feito pro Santos. Bem feito pro Pedro Caixinha, que não quis vir pro Vasco para ir treinar o Santos. Bem feito, já tá desempregado. Sabe, porque o que acontece é uma falta de respeito muito grande com o Vasco da Gama. O Santos tá achando que é quem na fila do pão? Porque para mim, a história do Santos, ela se resume a um único nome. A um único nome. Pelé. Edson Arantes do Nascimento. É o que se resume para mim a história do Santos. Se não fosse o Pelé, 70% dos títulos do Santos nem existiriam. E eles nem são isso tudo. Não são isso tudo em termos de torcida. É a menor torcida de São Paulo. Está muito longe de ser uma das maiores do Brasil. A torcida deles faz uma festinha legal, ok, mas a nossa do Vasco dá banho. As nossas músicas dão banho. Os sócios torcedores do Vasco dá banho. E hoje o Vasco, querendo ou não, torcendo contra ou a favor, tá no G4. Tá, é só o começo, é só 3 rodadas, muita coisa vai acontecer. É verdade, ok. Mas eu tô falando aqui porque é um tapa na cara da sociedade de quem fala mal do Vasco. Porque o Santos agora tá na zona do rebaixamento, o treinador foi demitido, o Neymar não resolveu a parada contra o Fluminense aqui no Rio, entende? E o nosso Vascão é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro, brigando pela liderança do seu grupo na Sul-Americana. E o Santos está brigando pelo quê? Para não cair, né? Entendi. Então me desculpa aí, torcedores, né? Quem ficou ofendido com isso, porque assim, eu não fiquei. Eu fiquei muito chateado com a falta de respeito, então agora é a nossa hora. Ano passado, os caras fizeram gracinha na Vila Belmiro, retrasado. Aí foram rebaixados, aquela palhaçadinha lá do Soteldo. Aí agora perderam, beleza, perdeu, fica quieto, tal, junta os cacos. Não, aí querem tentar diminuir o Vasco de tudo quanto é jeito. Por que o presidente do Santos, já que gosta de falar pra caramba, por que ele não pega lá um dinheirinho? Porque para contratar jogador esse ano, o Santos contratou um montão de jogador. Mas para pagar os 6 milhões do Vasco, eles não pagam. Pela compra do menino ali do lateral, o Natan. E o Vasco deve a Portuguesa da Ilha pelo Natan. Então assim, eu tenho amigos que são santistas, sabe? Acho bacana a história do Santos, mas eu acho que, olha só, o presidente, alguns jogadores, alguns torcedores, menos, mas bem menos, abaixa a bolinha, desce do salto, coloca a sandalinha da humildade, porque o Santos não vem nada bem e o Vasco tá tudo ok, obrigado. Pronto, falei. Eu não ia perder de falar isso, a chance de falar isso, porque eu achei uma falta de respeito muito grande que foi feita com o nosso Vasco, e agora a gente vê o treinador dele sendo mandado embora. Então, quer dizer, para a diretoria do Santos, a culpa não é do Caixinha, a culpa não é do time que é ruim, a culpa é do treinador. A culpa não é do Vasco que jogou mais bola aqui no Rio, a culpa é do treinador. A culpa não é do Fluminense que perdeu chances de ganhar o jogo, matar o jogo antes, a culpa é do treinador. É isso aí. Vamos deixar o campeonato rolar, depois a gente se fala sobre esse time aí, que é um grande time, mas está tendo atitude de time pequeno. A diretoria do Santos está tendo atitude de diretoria de time pequeno. O Santos é um grande time, mas a sua administração é pequenininha. Gente, vamos falar aqui agora. Peço perdão para vocês, essa mudança de tempo, chove, dá sol, a gente fica meio aqui naquele negócio também, querendo ficar resfriado, querendo não ficar, né, aquele negócio bem mais ou menos, então me perdoem aí, às vezes aqui uma tossida, aqui outra colar. Vamos lá, gente, olha só, se tratando do TJRJ, tá, isso mesmo, sabe por quê? O desembargador César Cury, André Cury é empresário, né? O desembargador César Cury, da 20ª Câmara de Direito Privado do Rio de Janeiro, marcou o julgamento, tá? O julgamento
do recurso da 777 Carioca em relação à SAF do Vasco. Esse julgamento, no caso, é pelo recurso da 777, movido em face da liminar que concede o direito do CRVG, o Vasco Associativo, em gerir a Vasco SAF, hoje gerido, é claro, pelo presidente do associativo, o nosso Pedro Paulo de Oliveira, o Pedrinho. Fato é que essa liminar será julgada no próximo dia 7 de maio, às 1h da tarde. Isso mesmo, mês que vem, dia 7 de maio, haverá o julgamento desse recurso da 777 Carioca, movido em face a liminar que dá o direito ao Vasco Associativo ser o gestor mandatário da Vasco SAF. Então, meus amigos, vamos ficar de olho, vamos acompanhar de perto, tá? Eu acredito na justiça, até porque o próprio César Cury, né, ele já deu um parecer a favor do Vasco, agora ele mesmo marcando aí esse julgamento para o próximo dia 7 de maio. Eu acredito muito na justiça, eu acho que a justiça vai ser feita e essa liminar será mantida. Eu acredito que o resultado desse julgamento, a minha humilde opinião, será indeferido. O que é isso, Álvaro Silva? Quando fica indiferente, quando fica da mesma maneira que se encontra. Eu acho que vai acontecer isso. Não acredito que a 777 retome o controle da Vasco SAF, até porque eles estão insolventes, eles não têm capacidades financeiras, nem de comprovar para a justiça que dá para gerir o Vasco, muito menos para gerir o próprio Vasco. Por isso, então, eu tenho a minha opinião, acredito que a justiça vai ser feita, não tem para onde a 777 correr. Enquanto isso, eles ficam tentando fazer cortina de fumaça, fazer alarde, fazer tumulto, para tentar atrapalhar de qualquer maneira, tá, gente? Mas essa é a minha humilde opinião, acredito que não vai aí, digamos, surtir nenhum efeito. Como disse a própria diretoria do Vasco, é mais uma cortina de fumaça, tá, meus amigos? Agora, vamos falar um pouquinho sobre Vasco da Gama e Flamengo. Ambos os rivais se enfrentam na 5ª rodada, no próximo sábado, aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, 6h30 da tarde, 6h30 da noite, com o mando de campo do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que terá aí a receita dos estacionamentos e das bebidas, tá, meus amigos? Isso mesmo, dos camarotes não, tá? Os camarotes vão ficar para o Maracanã mas estacionamentos e bebidas serão do Vasco da Gama. Vasco acertou um acordo com a diretoria do Flamengo e Fluminense, que são os atuais gestores do consórcio Maracanã, para pagar cerca de 50%, metade mais ou menos, do aluguel que vinha sendo cobrado do Vasco para o Vasco mandar os seus jogos no Maracanã. Além desse acordo para esse clássico dos milhões, que será dividido 50% de torcida para cada lado, amistosamente falando, o Vasco ainda deve mandar mais de 6 a 8 jogos no Maracanã até aí a temporada do ano que vem, de 2026. Seriam os clássicos regionais aqui do Rio de Janeiro, mais alguns jogos que o Vasco vai encontrar na sua agenda, aqueles jogos que o Vasco entende que tem apelo público, que pode ser colocado para o Vasco mandar no Maracanã. O Álvaro, mas o Vasco então fez uma parceria com a concessionária do Maracanã, agora é Vasco, Flamengo e Fluminense na concessionária? Não, de maneira nenhuma, tá, gente? Até mesmo a diretoria do Fluminense se pronunciou em relação a isso esses dias, deixando bem claro, o Vasco não faz parte do consórcio do Maracanã. O Vasco não é parceiro de Flamengo e Fluminense no consórcio, na concessionária. O Flamengo e o Fluminense têm o consórcio na mão e eles estão aí fazendo essa parceria com o Vasco. Então a parceria do Vasco, o acordo entre cavalheiros, digamos assim, é entre Vasco, Flamengo e Fluminense. Não envolve a concessão do Maracanã. Então, ou seja, o Vasco não manda no Maracanã. Flamengo e Fluminense não vão dividir a gestão do Maracanã com o Vasco. É um acerto pontual, um acordo bem pontual para o Vasco mandar esse jogo contra o Flamengo, mais 6, talvez 8 jogos até a temporada de 2026. Existe uma possibilidade da diretoria do Vasco que esse número passe de 10 jogos esse ano e o ano que vem. Mas não é certeza e tudo depende também de um comum acordo entre Fluminense, Flamengo e Vasco.
as agendas, vai jogar em casa, vão jogar fora, vão mandar jogo fora do Rio. Todas essas situações, tá? Então, só para ficar bem claro, esse acordo é no sentido do Vasco poder voltar a estar utilizando mais o Maracanã, dando um fôlego financeiro para a dupla Flamengo e Fluminense na administração do estádio. Flamengo e Fluminense, por sua vez, eles devem mandar um jogo aqui, outro ali ou acolá, fora do Rio de Janeiro, aonde o Vasco deve mandar jogos no Maracanã até o ano que vem. Nada definido ainda. O que está definido é o clássico do próximo fim de semana, o clássico dos milhões. E aí, para não ficar só no que eu estou falando, os ingressos já estão à venda, tá? Entra lá no site dos sócios gigantes da Eleven Tickets para garantir o seu ingresso. A diretoria do Vasco fez uma promoção bacana para quem é sócio torcedor do Vasco. Vai ter um desconto legal para adquirir, para comprar o ingresso para esse clássico dos milhões. Aí agora eu quero que você fique acompanhando um vídeo maravilhoso divulgado pela diretoria do Vasco, né? Que é o seguinte: é hora de retomar a conexão entre vascaínos e Maracanã. Eu vou colocar esse vídeo para vocês verem e eu super concordo, porque o Maracanã, ele é do Vasco, o Vasco é do Maracanã, assim como é do Fluminense, como é do Flamengo, como é do Botafogo, é do Bangu, é do Olaria, é do Americano, né? O Maracanã é do Volta Redonda, é do Resende, o Maracanã é da Portuguesa, o Maracanã é do cidadão carioca, é do povo do Rio de Janeiro, não só da cidade do Rio, mas de todo o estado do Rio de Janeiro, porque o Maracanã historicamente foi construído e reformado com dinheiro público, dinheiro estadual e dinheiro federal. O Maracanã foi construído lá em 1950 para a Copa do Mundo, onde o Brasil perdeu a grande final para o Uruguai. Vocês devem se lembrar dessa situação, né? Uma situação histórica. O Vasco foi o primeiro time a ser campeão dentro do Maracanã. O Vasco foi campeão carioca. Na época, o Vasco teve até mesmo o direito de escolher aonde sua torcida ficaria, né? Se ficaria no setor sul ou no setor norte. A torcida do Vasco escolheu, a diretoria do Vasco escolheu o setor sul, e de lá para cá, durante muitos anos, o Vasco mandou os jogos no Maracanã no setor sul. Aí agora, de um tempo para cá, o Fluminense, com C de terceira divisão, né, entrou nessa parada também, nessa palhaçada, querendo tomar o setor sul para eles e coisa e tal. Isso já é outra história, mas realmente é o momento da gente reencontrar a nossa identidade com o Maracanã. A casa do Vasco da Gama, a nossa casa é São Januário, mas o Maracanã é o nosso quintal. O Maracanã, vamos dizer assim, é a casa da vovó. Sabe a casa de vovó que você chega, tem sempre um cafezinho, tem um bolo? Não é a sua casa, mas você se sente muito bem como se estivesse em casa. É isso, gente. O Maracanã é nosso. Arra, uhu, o Maraca é nosso. Eles criaram essa atmosfera hostil nos últimos anos para cá, justamente para atrapalhar o Vasco aí com essa identidade com o Maracanã. Mas está chegando o momento da gente retomar essa conexão vascaínos e Maracanã. Então acompanhe o vídeo. O Maracanã, monumento do futebol mundial, palco de histórias inesquecíveis e cenário de capítulos gloriosos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Desde sua inauguração, o Maracanã foi casa de grandes conquistas vascaínas. Marcamos nosso nome ao nos tornarmos os primeiros campeões da história do estádio, quando vencemos o Campeonato Carioca de 1950. Aqui também levantamos 3 dos nossos 4 títulos brasileiros. O Vasco está presente em momentos marcantes da história do Maracanã. A torcida cruzmaltina, como poucas, sempre soube fazer desse espaço um lugar especial. Pintou as arquibancadas de preto e branco, transformou jogos em festas e fez da emoção um hábito em cada gol, em cada título, em cada tarde de glória. Aqui, o grito de casaca ecoou forte. Aqui, o Vasco marcou gols que entraram para a história do futebol brasileiro e mundial. Jogadores eternos vestiram a Cruz de Malta e brilharam sob esses refletores, fazendo do Maraca uma extensão de São Januário. Ao longo dos anos, a presença do Vasco no Maracanã foi se transformando, mas a conexão entre clube, estádio e torcida nunca se desfez. Ela resistiu ao tempo, às mudanças, às dificuldades. Agora, essa relação volta a se fortalecer. Com um novo acordo, o Vasco retomará seu protagonismo no Maracanã, com seus símbolos, suas cores, sua alma. E para escrever esse novo capítulo, a sua presença é fundamental. Vascaíno, vascaína,
Chegou a hora de lotar o Maracanã, de empurrar o time, de cantar mais alto, de fazer história mais uma vez. O Maraca nos espera. Vamos juntos todos cantar de coração. É isso aí, né, rapaziada? E eu também, desde garoto, né? Eu não sei vocês, mas eu desde garoto eu me acostumei, né? Por exemplo, a ver aí o Vasco jogando não só Campeonato Carioca no Maracanã contra Flamengo, Fluminense, Botafogo e outros times aqui do Rio, mas também jogando grandes jogos, né? Vasco e São Paulo, Vasco e Corinthians, Vasco e Santos, Vasco e Palmeiras, Vasco e Inter, Vasco e Grêmio, Vasco e Galo Mineiro. Vários jogos importantes da história do Vasco eram mandados no Maracanã. Eu lembro quando eu era garoto, para cada 10 jogos que o Vasco mandava aqui no Rio de Janeiro, que eram com o mando de campo do Vasco, 3, 4 jogos eram no Maracanã e 5, 6, ali, 7 eram em São Januário, né? E hoje essa conta mudou para quase nada, né? Hoje, a cada 30 jogos que o Vasco joga, por exemplo, aqui no Rio, no máximo 2 são no Maracanã, mas quando o mando de campo é do nosso adversário, então a gente buscando, né, reencontrar essa identidade com o templo mundial do nosso futebol, que é o nosso estádio Mário Filho, o Maracanã. Vamos falar agora, meus amigos, de Ceará e Vasco da Gama, tá? Primeiramente, eu quero pedir desculpa para vocês. Gravei o conteúdo na madrugada de domingo para segunda-feira, né? O Coutinho treinou no domingo, eu tinha a convicção para mim que ele pelo menos viajaria com o elenco, nem que fosse para ficar no banco de reservas ali, talvez entrar ali no fim do segundo tempo, 15, 20 minutos da segunda etapa, só que não. A diretoria do Vasco, a comissão técnica, junto ao departamento de fisiologia, optaram por poupar o Felipe Coutinho, justamente porque o Vasco tem esse clássico contra o Flamengo no próximo fim de semana, e depois, no meio da semana que vem, a gente tem um jogo muito decisivo contra o Lanús, pela Sul-Americana aqui no Rio, em São Januário. Então eu acho que pensando nessa sequência de jogos decisivos para o Vasco, um clássico que a gente está entalado com o nosso rival até aqui, já não é de hoje, e o Lanús, né, que é o nosso adversário ali direto para a classificação na Sul-Americana, onde o Lanús tem 4 pontos, o Vasco também, mas o Lanús tem mais saldo de gols. Então eu acho que por isso Fábio Carilli, com o departamento médico, toda a comissão técnica do Vasco, optaram por poupar Felipe Coutinho. Então Felipe Coutinho não viajou para a Fortaleza. Perdão, meus amigos. A capital cearense, tá? E quem também não viajou foi o Tietê. O Tietê tem um problema familiar. Ele ficou aqui no Rio de Janeiro para resolver uma pendência familiar. Tietê, então, fora do jogo contra o time do Ceará, lá na Arena Castelão, tá? E outro jogador que também não foi relacionado, não viajou, é o nosso lateral direito, Puma Rodrigues. Puma Rodrigues foi liberado pela diretoria do Vasco para acompanhar o nascimento do seu filho, tá, gente? Então, o Pumita não viajou. Aí quem acabou viajando foi o nosso menino Paulinho, né? É isso mesmo, o nosso menino Paulinho da base, né? Ele viajou, o Paulo Ricardo viajou com o plantel do Vasco ali para substituir em uma eventual necessidade durante a partida de substituir o Paulo Henrique. O lateral direito imediato será o nosso querido Paulo Ricardo, o Paulinho, cria da base do Vasco, porque o Puma Rodrigues foi acompanhar o nascimento, liberado para acompanhar o nascimento do seu filho. Então 3 desfalques do Vasco. Coutinho, poupado para o jogo contra o Flamengo. Tietê ficou no Rio para resolver algumas pendências familiar, e o Puma Rodrigues liberado para acompanhar o nascimento do seu filho. Então eu quero que você acompanhe na sua tela, tá, meus amigos, a lista de relacionados, todos os jogadores do Vasco que viajaram para Fortaleza para enfrentar o Ceará na noite dessa terça-feira. Temos o Adson, né, ele que está voltando de lesão, entrou muito bem também no segundo tempo diante do Sport aqui no Rio. O Alex Teixeira, o goleiro Daniel Fusato, Benjamin Garré, Hugo Moura, Jair, Jean Davi, João Vitor, Léo Jardim, Lloyd Augusto, Lucas Freitas, Lucas Piton e Luiz Gustavo, nosso zagueiro, uma vez que o Maurício Lemos, né, gente, tem a fratura na costela, então Luiz Gustavo ganhando uma oportunidade no banco de reservas. Maurício Lemos, que deve estar sendo poupado também, o Vasco deve estar visando, né, o clássico diante o Flamengo e também o jogo diante o Lanús. Aí temos também Matheus Carvalho, Nuno Moreira, o menino
Pablo, o Paulinho Paula, o Paulo Henrique, né, o nosso PH, lateral direito, o Paulinho, né, o Paulo Ricardo, que é o lateral direito também, reserva do PH, o Dimitri Payet, o nosso atacante cria Ryan, o Souza, Pablo Verrete e Vitor Luiz. Esses então são os jogadores que viajaram para a capital cearense para enfrentar o time do Ceará na noite dessa terça-feira na Arena Castelão. Lembrando que esse jogo será disputado na Arena Castelão, tá, meus amigos? Por uma determinação do governo do estado do Ceará, pelo apelo público dessa partida entre Vasco da Gama e Ceará, muitos ingressos à venda. Então o jogo será na Arena Castelão, que normalmente a Arena Castelão, gente, ela é a casa do Fortaleza, o Fortaleza que administra lá o Castelão, mas por uma determinação pública o Ceará vai mandar o seu jogo lá no Castelão, tá? E olha só, o Vasco, por sua vez, né, a gente vai contar aí com o Verrete, né? É o nosso homem-gol. E esse jogo, meus amigos, vai ser transmitido pelo Premier e também pelo Sport TV. Fiquem ligadinhos pelo Premier e pelo Sport TV. Você também consegue assistir a essa partida entre Ceará e Vasco da Gama. O time do Ceará é um time bastante organizado, é um time que dá muito trabalho. Dos times que subiram ano passado para a primeira divisão esse ano, é o time que está melhor colocado nesse momento, que fez melhores partidas, porque Sport Recife, Mirassol e Santos, os três estão na zona do rebaixamento. Não, o Mirassol está ali, beirando, né? O 16º, o 17º é o Galo Mineiro, mas estão já os três brigando ali na parte de baixo da tabela, e o Ceará é o único que subiu ano passado da segunda para a primeira divisão, que na terceira rodada do campeonato se encontra no meio da tabela com uma pontuação um pouco mais confortável, são 4 pontos somados. E o nosso Vasco tem 6 pontos na conta, são 2 vitórias e 1 derrota em 3 jogos no Brasileirão. 2 vitórias em casa, uma diante o Santos, outra diante o Sport Recife e 1 derrota em São Paulo para o Corinthians lá na Neoquímica Arena, tá? Então, meus amigos, olha só, vamos falar aqui sobre as prováveis escalações para esse jogo. Um jogo bastante importante, hein? Um jogo muito importante. Tende a ser um jogo bastante estudado. O Ceará ali, né, tentando impor o seu jogo, jogando dentro de casa. E o Vasco vai ter que usar ali um pouco de um contra-ataque, de um jogo mais reativo. Eu não acredito que o Ceará vai dar a bola para o Vasco desde o início, para o Vasco apertar eles. Não. Acredito que o Ceará deve querer propor o jogo, deve vir para cima jogando com o apoio do seu torcedor, jogando em casa, até mesmo para tentar pontuar diante de um time gigante, né? Porque para um time que acaba de voltar da Série B, o primeiro plano é ficar na Série A. E quando você consegue ganhar de um gigante, que é um Vasco, logo no início do Campeonato Brasileiro, além disso dá muita moral para o plantel inteiro e para a torcida, isso já coloca 3 pontos valiosíssimos na conta do clube cearense, né? Lá o Ceará. Então por isso eu acredito que o Ceará não vai ser um clube reativo no início. Eu acho que o Ceará deve querer propor o jogo, deve buscar ali o seu jogo com o apoio da sua torcida. Então temos que tomar muito cuidado com esse time. E ainda assim, se eles ficarem atrás, eles também têm jogadores de velocidade. Então, olha só, a provável escalação do time do Ceará, do treinador Léo Condé que já vem de um longo trabalho também no Ceará, um treinador bem avaliado, né, pela diretoria do clube cearense. O Léo Condé deve escalar aqui para essa partida, falar aqui no Rio, né? Lá no Ceará, essa partida contra o Vasco, a seguinte equipe, tá? O goleiro Bruno Ferreira, Fabiano Souza, o lateral direito, tá, meus amigos? E deixa eu ver aqui, e Marlan na zaga. William Machado fazendo dupla de zaga e Rafael Ramos na lateral esquerda. Um meio campo com o Dieguinho, Fernando Sobral, ele mesmo, ex-Cuiabá, tá, meus amigos? E Lourenço. Um ataque com Alejandro, Martínez e Pedro Raul. Ele que é ex-Vasco, ex-Corinthians e ex-Toluca do México, né? O Pedro Raul. Essa é a provável equipe comandada pelo treinador Léo Condé, que deve vir a campo nessa terça-feira diante o Gigante da Colina pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o nosso Vasco, com alguns jogadores poupados, com alguns desfalques, deve vir a campo com a mesma equipe que vem atuando nas últimas partidas, com uma ou outra exceção. Como você já acompanha na sua tela, o Vasco deve jogar com o goleiro Léo Jardim, nosso lateral direito Paulo Henrique, João Vitor e Lucas Freitas na zaga e Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo com Hugo Moura,
Paulinho Paula ou o nosso Jair, tá? Dimitri Payet, Benjamin Garré na meia direita, na ponta direita, Nuno Moreira do lado esquerdo de ataque do Vasco e centralizado o nosso argentino Pablo Verratti, El Pirata, artilheiro do Campeonato Brasileiro ao lado de Arrascaeta, com 3 gols em 3 rodadas. Então, meus amigos, essa é a provável equipe comandada pelo treinador Fábio Carille para enfrentar o time do Ceará na noite dessa terça-feira na Arena Castelão. Então, eu entendo, meus amigos, eu entendo, tá, que o Vasco vai com tudo. Com exceção do Coutinho, nós estamos indo com força máxima para cima do Ceará. Eu estou entendendo aí que o Coutinho está sendo poupado para o clássico contra o Flamengo. O Payet vem jogando pouco. Tem outros jogadores que podem ganhar oportunidade, como o Adson, enfim, que podem ter chance nessa partida no decorrer do jogo contra o Ceará. Então, eu entendo, imagino eu, que o Vasco vai com força total. Porque, assim, é o mesmo time que vem jogando os últimos jogos. A única exceção é o Felipe Coutinho no meio-campo e o Tietê, tá? Mas estão sendo substituídos por 2 caras que estão jogando todos os jogos, que é o Paulinho Paula, que inclusive começou jogando o último jogo como titular e foi substituído, e o Payet, que vem entrando no segundo tempo, mas vem entrando muito bem. Entrou bem contra o time do Santos, o Payet entrou bem contra o contra o Puerto Cabello, entrou bem também contra o Sport Recife aqui no Rio. E agora o Payet, se ele começar como titular, se o Carille não inventar, dar uma de professor Pardal, se o Payet começar como titular, ele vai ter uma grande oportunidade de jogar um jogo como titular entre os 11 primeiros iniciais com a camisa do Vasco, para mostrar o seu valor, para mostrar, olha, eu estou aqui, não estou morto e se demole, eu tomo a vaga de titular. É isso que o Payet tem que fazer, né? Se ele fizer um jogo burocrático, aí provavelmente ele vai ser substituído na segunda etapa. Mas a gente sabe que bola o francês tem. Ele pega bem, sabe finalizar, tem drible, tem domínio, tem visão de jogo, né? Tem uma ótima bola parada. Então, assim, eu acho que o Vasco está indo com força total para cima do Ceará, tá? A única diferença mesmo é o nosso Felipe Coutinho e o Tietê, porque o Puma já quase não vinha jogando, já é o reserva mesmo, já ali o suplente. O Tietê vinha revezando com o Paulinho, mas o Paulinho vai jogar, então o Payet é a única grande diferença nesse time, acredito eu. A não sei que o treinador resolva fazer aí, né, aquelas coisas de maluco, né, aquelas substituições que a gente não entende. Mas na minha visão, tá, na minha humilde opinião, eu acho que o treinador do Vasco, em vez de ter levado o Jean Davi, ele poderia ter levado o Bruno Zuccarello, para deixar no banco o menino Zuccarello. Botava o Payet de titular, se o Payet ali não tivesse bem ou cansasse, alguma coisa assim, ou levasse um cartão amarelo, algo perigoso, na segunda etapa colocava o Zuccarello. Eu acho que o Carille deu bobeira aí, né? Deu bobeira aí, porque o Carille fica levando todo jogo, né? Leva Pablo, que nunca dá a chance, né? Nunca dá a chance. O Pablo é o goleiro, né? Terceiro goleiro. Mas aí leva o terceiro goleiro, aí leva o Souza, que nunca joga, leva o Vitor Luiz, que é muito raro o Vitor Luiz entrar, mas tem que levar, porque se acontecer alguma coisa com o Piton, a gente tem que ter um lateral esquerdo ali à disposição. Tá levando o Lloyd de novo, o Lloyd Augusto. Tá levando o Alex Teixeira e não tem espaço para o Zuccarello nesse time, sabe? Eu não entendo. Do Rayan esse ano, eu não tenho que reclamar do menino Rayan esse ano com a camisa do Vasco. Esse ano ele já fez mais gols em 4 meses de temporada do que 12 meses todinho do ano passado. O Rayan com a camisa do Vasco. Já são 3 gols na temporada de 2025. Então o Rayan merece ir, mas assim, eu não consigo entender. O treinador leva vários jogadores, o Coutinho ficou no Rio, não viajou para Fortaleza, e o treinador aí só com o Dimitri Payet, com um homem pensante, um homem de qualidade nesse meio campo. Sabe, eu acho que ele poderia muito bem ter levado o menino Bruno Zuccarello, porque é covardia. Porque quando o Vasco não tinha Nuno Moreira e Benjamin Garré, aí o Carille levava o Zuccarello para fazer papel de ponta, que não é a função dele. Aí na onde é a dele, que é de 10, de meio armador, o cara de criatividade que joga ali na linha, uma linha atrás dos atacantes, para criar a jogada, o homem do último passe, que é a função do Zuccarello, o Vasco vai precisar, com a ausência do Coutinho, que eu duvido que o Payet vá jogar os 90 minutos, se jogar em alto nível, maravilhoso,
mas eu achei que o treinador deu bobeira. Eu achei que o Carille deu mole. Eu acho que ele poderia ter levado aí o Bruno Zuccarello. Só isso também, só essa situação aí do Zuccarello. Do restante, é isso mesmo, não tem muito para onde fugir, para onde correr não, que é basicamente esses são os melhores jogadores mesmo que nós temos no nosso plantel. Bom, jornalistas estão falando, Joel Silva, lá no Alô Turma, lá no Flá Dias, né, tal. Ah, porque o Lloyd Augusto, ah, porque o Jean Davi estão treinando muito bem, porque não sei o quê, porque no treino estão fazendo isso, que o Lloyd no dia a dia, nos treinamentos, ele sai atrás na corrida e chega na frente, coisa e tal, tem um sprint, tem um contra outro, não sei o quê. Até agora, com a camisa do Vasco, não acertou um drible e não deu um tapa na frente pra gente ver essa correria toda. A gente viu do Ryan. Ryan deu um tapa na frente, né, e saiu na cara do gol e meteu um golaço. Mas assim, vamos ver. Vamos ver, até porque Lloyd Augusto e Jean Davi estão com suas fichas se esgotando com a diretoria do Vasco. O Lloyd Augusto, até que mais ou menos, porque ele teve pouca chance, quando ele teve chance também ele entrou. Agora se ele fizer 2 jogos feios que nem ele vem fazendo, já era também. Agora outra coisa, viu? Eu acredito que o Jean Davi, acho que não tem bola para jogar no Vasco não. Pelo que eu vi no Jean Davi, o Jean Davi tem uma qualidade. Tem uma qualidade que eu achei legal, interessante até hoje. Ele tem uma cavadinha que ele faz na bola, ele dá uma cavadinha daquela de futebol de areia, ele coloca a bola onde ele quer com a cavadinha dele. Essa cavadinha do Jean Davi é boa, que foi a cavadinha que ele fez ano passado contra o Atlético Paranaense, onde o Ryan escorou de ombro para o Puma Rodrigues chegar colocando de primeira naquele golaço contra o Atlético Paranaense em São Januário. E ele fez isso também ano passado, num cruzamento que ele colocou na área para o Verratti cabecear. Mas do contrário, eu não vejo repertório no Jean Davi de drible, de velocidade, de tabela, de triangulação, de chamar o jogador para o jogo, de tentar sofrer uma falta, sofrer um pênalti, sabe, de dar aquela rabiscada, de finalizar de fora da área. Eu não vejo nenhuma dessas características no Jean Davi. Então eu acho, apesar do Lloyd não ter jogado nada com a camisa do Vasco ainda, acho que o Lloyd ainda está um pouquinho à frente do Jean Davi. O Jean Davi, eu acredito que se o Carille queimar a etapa com ele, colocar o Jean Davi de qualquer maneira, e o Jean Davi não jogar em mais 1 ou 2 jogos, a torcida do Vasco não vai querer ver o chileno nem pintado de ouro em São Januário, tá, gente? Essa é a minha opinião. Agora vamos torcer para dar certo, né? Já que ele é jogador do Vasco, já que ele recebe salário, e o Vasco não arrumou o jeito de dispensar ele ainda, o Jean Davi, torcer pro cara jogar bola, né? Torcer pro cara performar, pro cara entregar assistência, pro cara finalizar em gol, bater, gerar jogadas, né? Fazer drible, sofrer falta, enfim, é o que a gente espera. E o Lloyd Augusto, a mesma coisa. Até porque o Vasco gastou um dinheiro, tá? Gastou um dinheirinho para trazer esses 2 rapazes aí, Jean Davi e Lloyd Augusto, que até agora não estão entregando. Quem está entregando legal é o Nuno Moreira, né? 7 jogos, 4 participações em gols. A gente não tem o que falar dele. Joga o fino da bola, volta para marcar, inteligente, joga simples e tem uma visão muito boa na linha de trás ali dos atacantes para dar o último passo. O Nuno Moreira tem visão de jogo, está entregando bem, na minha opinião. E quem também está começando a entregar uma alta performance é o Benjamin Garré. Eu já senti ele mais solto contra o Sport, buscando ali uma tabela, tentando um enfrentamento ali no 1 contra 1, que ele é bom no drible no 1 contra 1, Benjamin Garré, ele sabe finalizar também, é uma questão de confiança, dele se soltar. Eu acho que a confiança chegando, o Benjamin Garré se soltando, a gente vai ter esses jogadores para agregar bastante aí no nosso plantel. Então vamos ficar ligado aí, essas são as prováveis escalações para esse jogo do Vasco nessa terça-feira, 9h30 da noite. O meu palpite, na moral, é 2-1 Vasco. O Vasco abre o placar, o Ceará jogando em casa vai buscar o empate e o Vasco no segundo tempo faz mais um golzinho ali, ó, com o homem, sempre ele, Verratti, para a gente trazer a vitória, né? Então, esse é o meu palpite, 2-1 Vasco, 3 pontos para a gente aí, se Deus quiser, no Campeonato Brasileiro. Mas o jogo é jogado. E lembrando, né, que depois desse jogo o Vasco volta para o Rio, volta para o Rio porque no sábado é clássico dos milhões. É Vasco da Gama e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês, para falar de notícias do nosso Vascão, as nossas opiniões e informações. Estou ficando por aqui e a gente se vê nessa terça-feira aí de madrugada, né? Porque o jogo vai acabar
11h30 da noite. Eu vou brotar aqui depois de meia-noite, ali já na madrugada de terça para quarta, mas a gente se vê ainda nessa noite, a gente se vê com certeza para falar do nosso gigante da colina. Muito obrigado, meus amigos, um abraço para cada um de vocês, um beijo no coração e que Deus nos abençoe. E valeu, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!